Muito bem, queridos. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 4, de 35 a 41. O tema da nossa reflexão nessa noite é como você está lendo aí: por que Jesus faz toda a diferença? Vou tentar explicar isso para você hoje, ou pelo menos tentar explicar mais uma vez. Por que ele faz toda a diferença? E para tanto, queridos, abra sua Bíblia em Marcos capítulo 4, de 35 a 41. Você pode continuar sentado como está. Eu quero ler esse texto com vocês. Vou ler na Nova Versão Internacional. Preste bem atenção. De preferência, se você está com a Bíblia em papel, não feche a Bíblia, mantenha a Bíblia aberta. Vamos passear por esse texto. E o meu desejo de todo o coração é que você saia daqui nessa noite fortalecido, abençoado, que você possa entender algumas nuances da vida cristã, da caminhada cristã. Espero que esse texto esclareça algumas coisas para você. Desejo de todo o coração que haja libertação nesse lugar. Desejo de todo o coração que, se há alguém entre nós que ainda não teve uma experiência com Jesus, que entenda nessa noite, que uma semente fique no seu coração, de que Jesus faz toda a diferença, toda a diferença. Vamos acompanhar então, irmãos, a leitura do texto, Marcos capítulo 4, de 35 a 41. Diz assim na NVI: naquele dia, ao anoitecer, disse ele, Jesus, aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Verso 38, Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Feche seus olhos, irmãos, vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu povo aqui reunido, por tudo que já vivemos aqui na tua presença. As canções, Senhor, já abasteceram a nossa alma, encheram o nosso coração de alegria. Mas Deus, ainda nesse momento tão especial, queremos ouvir um pouco da tua palavra, mais um pouco da tua palavra. Queremos aprender um pouco mais do Senhor. E te pedimos, Pai, que o Senhor me use para que eu seja instrumento, para que eu seja usado pelo Senhor, para que vidas sejam autenticamente edificadas, modificadas, transformadas pelo poder da tua palavra. Essa palavra que acabamos de ler, Senhor, é poderosa, palavra que ninguém consegue resistir, desde que tenha um coração aberto, a mente aberta, que esteja desejoso, desejosa de te ouvir. Deus, que nesse lugar, corações estejam como aquela terra boa, que vai receber a semente. Essa semente vai chegar, vai crescer, vai frutificar, e o teu nome será glorificado. Usa-me para isso, Senhor, usa-me para isso. Quero ser tão somente um instrumento teu aqui. Te peço isso em nome de Jesus. Amém e amém. A frase parece clichê. Entendem o que é clichê? Aquelas frases repetidas que muitas vezes as pessoas usam e que não tem muito sentido, ou às vezes tem sentido, mas as pessoas falam por falar, falam porque todo mundo fala. Mas eu queria que nessa noite, queridos, vocês entendessem que verdadeiramente Jesus Cristo faz toda a diferença na vida de uma pessoa. E esse tema, de certa forma, ele é importante para dois públicos distintos. Primeiro, para o público que já tem uma experiência de salvação, para o povo de Deus, que muitas vezes na caminhada, nas lutas do dia a dia, de certa forma, vão deixando essa certeza e essa convicção arrefecer no seu coração. Vivem com tanto problema, com tanta dificuldade, com tanta responsabilidade, que acabam esquecendo de que são de Deus, de que andam com Deus, ou de que melhor, de que Deus anda com eles.
através do Espírito Santo, que foi revelado, que chegou entre nós pela ação de Deus, né? Esse presente que Deus deu a todos nós, o Jesus Cristo, nosso Salvador, que pagou os nossos pecados, e logo depois de morto e ressurreto, trouxe para nós um presente, uma dádiva do céu, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, que está conosco e que caminha conosco. Infelizmente, queridos, muita gente se esquece disso. Há um outro público, que é aquele público que não teve uma experiência com Deus, e que não consegue discernir ainda, entender ainda o quanto autenticamente Jesus faz toda a diferença na vida. Gente que vive mergulhada numa série de expectativas. Os estudiosos falam que esse tempo é o tempo da pós-modernidade. Isso aqui em São Mateus, no Rio de Janeiro, São Paulo, Nova York, no mundo inteiro. Esse é o tempo de pelo menos duas grandes questões, que é o relativismo, que é aquela ideia de que as verdades são relativas, não tem verdade absoluta. Vamos conviver com as verdades, queridos. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha, eu respeito a sua, respeite a minha, e por conta disso, então, muita gente não conhece a verdade que é Jesus Cristo. Vive mergulhados em outras verdades. Não sei quando, mas de repente para muitos vai ser muito tarde descobrir que aquelas verdades eram mentiras. Esse tempo que é marcado por uma coisa chamada hedonismo, que é o culto ao prazer. O hedonismo, ele é um culto a si mesmo, ao seu próprio corpo, ao seu próprio coração. E aí é o seguinte, cara, se a minha relação com ele vai me dar vantagens, beleza, vai me dar prazer, beleza, eu não quero saber dele, não quero nem depois sequer saber se ele está bem, se ele está mal. Eu quero me aproveitar dele, me aproveitar dela. Está me dando prazer, está me dando lucro, está me trazendo alguma coisa de bom, é isso que importa. Que o mundo e que o universo girem em torno de mim mesmo, me sirva, venha até mim. Gente que vive assim, com certeza não vive bem. Pensa que vive bem, mas não vive bem. Pensa que o prazer faz toda a diferença, mas não faz. Pensa que o dinheiro, né, tem uma outra questão chamada materialismo. O pastor Daniel falou um pouco sobre isso aqui. O quanto a Bíblia nos ensina a nos libertarmos desse negócio. Porque bens, títulos não fazem a diferença, queridos. Não fazem a diferença na vida. Você vê os bens perecerem, você vê que os bens cada vez mais te consomem, aquele negócio que nunca te sacia, nunca te plenifica, né? Nunca te completa. É impressionante, você tem um carro, você quer ter 2, 3, 4. Você tem uma casa, você quer ter 2, 3, 4. Você nunca fica satisfeito. Os bens não fazem diferença. Nessa noite nós vamos entender que Jesus faz toda a diferença. E eu quero destacar no texto, passa mais um, eu quero destacar no texto, irmãos, essa expressão. No início do texto. Se você tiver com a caneta aí, se tiver com a sua Bíblia aí, marque essa expressão, deixa ela aparecer ali. Já apareceu aqui, mas não apareceu ali. Aí. Vamos para o outro lado. Grave bem essa frase. O episódio é tentar relatar aqui, sempre gosto de imaginar como é que seria a cena, né? Então, Jesus passou um dia de muito trabalho, então anoitece, ele está na beira da praia, e ele chega então para os seus discípulos, os seus apóstolos, os seus discípulos, outros barcos o acompanhavam. Naquele tempo existia esse movimento, as multidões acompanhavam Jesus, e ele chega para os apóstolos, para os discípulos, para os caras lá dos barcos, e fala assim: olha, atenção aí pessoal, atenção, nós vamos para o outro lado. Só isso. Ele entra no barco, as pessoas entram no barco com ele, ele está exausto, esse homem-deus e Deus-homem, esse Deus que encarnou, ele se cansa, ele é homem, então ele está cansado, ele ajeita um travesseiro lá no cantinho do barco, começa a dormir. No meio do caminho, queridos, acontece então uma tempestade, e eu fico pensando que a coisa era muito séria, porque certamente, irmãos, aqueles homens estavam acostumados com o barco, acostumados a guiar os barcos, acostumados a tempestades no mar, tempestades no barco. Não era incomum
As tempestades eram recorrentes naquela região, e é sempre bom. Esses dias eu fui pescar, e eu me senti muito seguro quando o barco que veio pescar, um grupo de pastores lá na Ilha do Governador, o barco que veio era de um senhor, e aí quando ele chegou, eu chamei ele num canto, e aí, tudo bem? Quanto tempo o senhor lida com esse negócio? Rapaz, desde a infância. Eu falei, beleza, o cara é um cara experiente. Se acontecer uma zica, ele sabe como é que vai resolver. Se veio um garotinho, já ia ficar preocupado, ia falar assim, rapaz, não vou nesse barco não, tá doido? Porque a gente se sente bem quando temos pessoas experientes, que sabem fazer as coisas. E aqueles homens eram experientes, queridos. Mas o texto revela, irmãos e amigos, que chega um momento da tempestade que as ondas, a expressão da NVI diz que levantou-se um forte vendaval, as ondas se lançavam sobre o barco de forma que esse ia se enchendo de água. É um negócio complicado. Quem já andou de barco, quem anda de barco sabe que quando a água começa a entrar no barco, a tendência é só uma: esse barco vai afundar. E aqueles homens experientes, gente acostumada com o mar, acostumada com tempestade, eles ficam desesperados. E aí eles olham Jesus dormindo lá na popa, e eles não aguentam. E no meio daquele desespero, o barco balança. Fico pensando, gente, o barco balançando, Jesus dormindo lá. Ele devia escorregar para um lado, dormindo, depois escorregar para o outro, e os caras se segurando, meu Deus, e Jesus lá para um lado e para o outro, dormindo. Aí alguém vai lá, pega no ombro dele e fala assim: mestre, rapaz, o senhor não tem sensibilidade não? O senhor não está entendendo o que está acontecendo não? Não te importa que todos aqui morram? Eu creio que Jesus levantou meio chateado naquela hora ali. Ele levanta, cheio de sono, cansado. Aí chega para o vento e fala: dá um tempo aí, parei. Aí chega para o mar: quieta aí. E vira para os caras e fala assim: passou pela cabeça de vocês que esse barco aqui ia afundar comigo dentro? Não, peraí. Vocês pensaram. Porque sabe o que eu acho que isso aconteceu, irmãos? Por causa dessa expressão de Jesus. Por que vocês estão com tanto medo? Por quê? Não, passou pela cabeça de vocês que ia todo mundo perecer aqui, comigo dentro, comigo no barco, com a minha presença, comigo por perto? Passou isso pela cabeça de vocês? Vocês não têm fé. Ou, de repente, Marcos quebrou o galho aqui, mas de repente ele disse para eles assim: vocês não aprenderam nada. Vocês estão comigo há tanto tempo e não entenderam nada do que significa a minha presença. Que nesse texto, irmãos, se revela dentro de um barco, e que hoje, queridos, se revela em nosso coração. Porque podemos fazer uma comparação aqui, gente, uma comparação livre aqui. É eu que posso, de repente, traçar essa imagem, traçar esse paralelo. De repente, o barco hoje sou eu e você. O mar é a vida. E o nosso barco está navegando na vida. Está passando pela vida. Só que, como disse o tema, Jesus faz toda a diferença, porque quando Ele está presente no barco, presente no meu coração, presente na sua vida, algumas coisas acontecem, mesmo que venha uma tempestade. E aí, queridos, eu quero passar para vocês a primeira lição. São 3 lições que eu quero compartilhar com vocês. Em primeiro lugar, queridos, quando Jesus faz toda a diferença, sabe por quê? Porque com Ele uma tempestade não significa um naufrágio. Você pode repetir isso comigo? Vamos lá? Com Ele uma tempestade não significa um naufrágio. As tempestades são inevitáveis, queridos. Me dá pena de ver algumas pessoas, o meu sentimento é de pena, de gente que
que não está sabendo o que está falando, não está sabendo o que está fazendo, gente que chega na frente das igrejas e ensinam para as pessoas de que crente não passa por problema, filho de Deus não enfrenta luta, de que a vida com Deus é uma vida marcada por mar de rosas. As coisas ruins, quando acontecem, é por conta do pecado, é por conta da maldição, e aí começa um frenesi de gente correndo atrás de cultos, de celebrações, pedindo perdão a Deus por coisas que não têm obviedade dentro da ótica verdadeira do que Deus nos apresenta. Queridos, Jesus nunca prometeu um mar de rosas para a gente. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu não estou querendo dizer que vocês estão isentos de aflições. O apóstolo Paulo, querido, na sua história, o segundo homem no Novo Testamento, irmãos, primeiro é Jesus Cristo, depois vem o apóstolo Paulo. Podemos entender isso de uma maneira tranquila. Esse homem passou um perrengue que a gente nem imagina. Tanta coisa, queridos. Acabamos de ouvir uma canção aqui que ressalta, né, a ideia, quando falamos do adorador, das cadeias que não podem impedir a voz de um adorador. Eu estava pensando em Paulo e Silas, lá naquele episódio de Atos, presos, fazendo a obra de Deus. Para quem não sabe, queridos, Paulo e Silas foram presos porque expulsaram o demônio de uma menina, fazendo a obra de Deus. Paulo nem poderia ficar naquela cadeia porque ele tinha cidadania romana, mas julgaram ele à revelia, bateram nele e Silas, colocaram no cárcere interior. Sei lá, querido, se essa ideia fosse verdadeira, eu diria que Paulo então é um miserável no sentido espiritual. É um homem que não tem nada com Deus, que nunca se converteu, porque ele passou fome, ele passou naufrágio, ele apanhou, ele foi preso. Queridos, as tempestades acontecem na nossa vida, elas são inevitáveis. Nesta existência, queridos, nesta sociedade, no jeito que andam as coisas hoje, você pode passar, você vai passar, me perdoe dizer isso com toda franqueza, mas você vai enfrentar dificuldades, vai enfrentar tempestades. Agora entenda uma coisa: com Jesus, a doença, ela pode ser uma tempestade, mas ela não é um naufrágio. O desemprego pode ser uma tempestade, mas ele não é o fim da sua vida, não é o fim da sua carreira, não é o fim da tua família. Queridos, uma dificuldade de relacionamentos, né, seja ele conjugal, entre os filhos, qualquer relacionamento, pode, às vezes, ele se configura, queridos, numa grande tempestade, num problema muito sério. As pessoas não conseguem, às vezes, lidar com isso. Parece que é o fim, mas não é o fim, queridos. Não é. A tempestade não significa o naufrágio. Passou pela tua cabeça que o teu barco ia naufragar com Jesus dentro? Você ainda não tem fé. E o que Deus mais quer nessa noite é fortalecer a tua fé. Fazer com que você se levante daqui entendendo: eu vou enfrentar essa tempestade. O barco, querido, vai dar uma guinada, vai parecer que ele vai afundar, a água está entrando, mas ele não vai afundar. Ele não vai afundar. A segunda lição, anote aí. Sabe por que Jesus faz toda a diferença, queridos? Porque com Ele não estamos isentos da nossa parte. Você pode repetir também? Vamos lá? Com Ele não estamos isentos da nossa parte. Há uma pergunta interessante a esse texto: por que será, irmãos, que Jesus, quando chega para aquele povo e diz assim: vamos para o outro lado, bota um ponto final nessa orientação, né? Pula para dentro do barco, arruma tudo e vai dormir? Alguém poderia responder e dizer assim: olha, pastor, porque ele estava cansado. Tá bom, mas será que o cansaço era tanto que ele não percebeu a tempestade, né? Corria para cá, corria para lá? Será que ele estava tão cansado a ponto de não perceber a tempestade? Eu creio, queridos, que ele sabia que aquele barco estava enfrentando a tempestade, estava passando por problemas. Mas sabe por que Jesus continuava dormindo, irmãos? Preste bem atenção.
A palavra dele já havia sido declarada. Nós vamos para onde? Para o outro lado. Ponto final. Agora, querido, está contigo. Agora você toca o barco. Agora, o capitão, sei lá, o nome que se dá, motorista, não sei, está contigo, querido. Agora você que tem que levar o barco. Não, peraí, você quer que eu faça tudo? Não, você quer que eu dê a ordem, que eu dê a minha palavra, que eu decrete aqui que nós vamos para o outro lado, agora você quer também que eu conduza o barco para você? Não, querido. Agora é contigo. Irmãos, é um privilégio para todos nós entendermos que nós temos a nossa parte para que as coisas aconteçam na nossa vida, para que as bênçãos cheguem, queridos. Muitas vezes Deus vai operar um milagre. Às vezes o milagre é direto, mas às vezes o milagre é através do teu trabalho, através do teu esforço, entendeu? Através do teu suor, através do teu movimento. Porque senão, queridos, seria uma loucura esse mundo. Uma loucura. Imagine se Deus fizesse tudo, se Deus educasse os seus filhos, se Deus trabalhasse por você. Eu fico preocupado, irmãos, porque às vezes tem gente que acredita. Olha, nós devemos orar, precisamos orar, mas tem gente que, e a Bíblia fala para descansarmos no Senhor, etc, etc, mas tem gente que exagera nessa questão. E nessa noite, Deus te traz aqui para, de certa forma, corrigir isso, de certa forma, alinhar isso, equilibrar esse negócio. Tem gente que pensa, por exemplo, tem gente que, poxa, eu queria tanto trabalhar na Petrobras. Tem um polo da Petrobras aqui, não tem? Então o cara fica assim, poxa, eu queria tanto arrumar um emprego lá. Ele ora, aí de tarde, ele senta na sala dele, liga a televisão e vê o filme da sessão da tarde, esperando que de repente chegue da janela uma carta assim, ó. Ele falou, oh meu Deus, uma carta aqui. Aí ele vai e abre: apresente-se amanhã no escritório da Petrobras, salário R$15 mil, vale transporte, vale farmácia, vale botequim. Tem gente que pensa que é assim. Você quer um emprego na Petrobras, querido? Você vai ter que acordar cedo, dormir tarde, estudar muito, entendeu? Você vai ter que ralar, querido, ralar. E se Deus estiver nesse negócio, você vai chegar lá. Amém. Dá para entender, querido? Você vai chegar lá. Essa é a tua parte, irmãos. Essa é a nossa parte. Vocês viram o tamanho dos meus filhos. Eu estava na turma, né, aqui compartilhando sobre o desejo que tenho de vê-los salvos, de vê-los homens de Deus. Eu preciso de Deus para isso. Mas, meus irmãos, eu não posso esquecer de que eu sou o pai deles e de que eu preciso fazer muitas coisas. Primeiro, eu tenho que ser um modelo para eles. Eu tenho que dar um testemunho para eles de caráter, de verdade, de seriedade e de honestidade. Depois, eu tenho que pregar o evangelho para eles. Sabe, irmãos, muitas vezes as pessoas, as mães, aí ficam a palavra as mães e os pais de crianças, vocês colocam na igreja a responsabilidade da educação religiosa dos seus filhos. Não façam isso, é covardia. Sabe por quê? Porque essas crianças chegam na igreja no domingo e ficam, sei lá, quantas horas? 1h30, 1h, 2 horas na igreja num domingo. Quando se vier na quinta-feira tem trabalho de criança também, então vem na quinta-feira mais 1 horinha. Elas passam o tempo todo contigo. Multiplica as horas que ela fica com você na sua casa e faz uma comparação das horas que elas estão contigo e das horas que elas estão aqui na igreja. É covardia, queridos. Não dá. Então, se você quer a sua filha como uma mulher de Deus, o seu filho como um homem de Deus, você tem que trabalhar por isso. Deus vai te abençoar, Ele está contigo, vai te dar sabedoria, vai te dar discernimento, vai te dar material. Se você não tem, conversa com alguém que saiba, mas você tem que correr atrás, queridos. Corra atrás. Você quer um melhor emprego, um melhor sustento financeiro? Corra atrás. Você quer que relacionamentos se construam, que relacionamentos se fortaleçam? Corra atrás disso.
Eu e a Neiva temos o privilégio de falar para encontro de casais, e a gente ressalta, cada vez que a gente fala, a gente ressalta isso. O teu casamento está nas mãos de Deus. Amém, irmãos? Amém. Mas está nas suas mãos também. Você que é marido, você tem um papel, um lugar. E nesse papel, e nesse lugar, você tem responsabilidade, que Deus não vai assumir no seu lugar. Não vai. Lamento dizer. Você, mulher, que a Bíblia fala que a mulher sábia edifica a sua casa, isso é uma verdade. Essa sabedoria virá do seu esforço, da sua caminhada com Deus, da sua vida devocional, da participação dos encontros, das palestras. Queridos, por que acontecem essas coisas? É Deus dizendo assim, está aqui mais um material, está aqui mais uma dica, está aqui mais um conselho, está aqui o que eu estou querendo te ajudar, mas é você que tem que fazer. É você que tem que fazer. Com Ele, irmãos, não estamos isentos da nossa parte. E olha, não entenda isso como um peso, entenda isso como um privilégio. Porque amanhã, quando os meus filhos estiverem na igreja, convertidos, eu vou dar glórias a Deus, porque Ele me usou a Neiva, para que eles fossem alcançados. Ele me usou. Era o que Jesus queria falar para aqueles homens. Comigo não afunda, querido. Agora pega aí o leme, sei lá, o timão, é timão? Sei lá o que é. Pega lá, o quê? É o timão, pega o timão do barco, rapaz. Conduz esse negócio, vai virar para cá, vai virar para lá, mas não larga o timão não. Vai vir aqui agora me acusar. Entendam isso, queridos. Aí vai todo mundo morrer, eu sou o culpado? Eu já disse que nós vamos chegar no outro lado. Olha a terceira lição, queridos. Com Ele, sabe por que Jesus faz toda a diferença, irmãos? Porque com Ele, vamos falar juntos? Porque com Ele sempre chegaremos do outro lado. Amém, queridos? Sempre chegaremos do outro lado. Você pode aplaudir essa expressão da palavra? Sempre chegaremos do outro lado. Ah, por quê, pastor? Porque é a palavra de Deus, porque é a palavra dele, porque é decreto dele, queridos. Irmãos, nada e ninguém impediria aqueles barcos de chegarem do outro lado. O início do texto, irmãos, está aqui, ó. O início do texto, no verso... As troças às vezes não funcionam. O início do texto fala, 35, naquele dia ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos. A frase tem um ponto no final. Vamos para o outro lado. Acabou. Ninguém discute mais isso. Precisamos, irmãos, muitas vezes entender a seriedade da palavra de Jesus. Não quero trazer aqui essas ideias loucas a respeito das promessas. Muita gente pega uma promessa e declara, mais do que isso, determina que Deus tem que fazer alguma coisa. Eu acho uma relação complicada. Eu sou servo, eu sou filho, eu sou até mesmo escravo. E escravo que livremente escolheu ser escravo, porque a verdade me libertou. E eu então livre, eu olhei para ele e falei assim: eu me submeto ao Senhor. Eu quero ser teu e tê-lo como meu Senhor, não só como Salvador, mas tê-lo como meu Senhor. E por isso que é complicado determinarmos o que Deus tem que fazer. Agora, queridos, olhe bem para mim. É muito importante entendermos o poder e a seriedade da palavra, de uma palavra que se cumpre, de uma palavra que naquele episódio ela aconteceria. Nós vamos para o outro lado. Na nossa vida, irmãos, isso significa muita coisa, tantas coisas.
Você pode imaginar que, queridos, que chegar do outro lado não pode ser especificamente o céu, mas pode ser exatamente a concretização daquela promessa, daquelas expectativas que você tem justas diante de Deus. Na minha relação com os meus filhos, chegar do outro lado vai ser vê-los salvos, convertidos numa igreja. Para muita gente, chegar do outro lado vai ser exatamente a concretização de um trabalho da bênção, como fruto do trabalho, como fruto de tantas coisas. Chegar do outro lado, de repente, pode ser para muita gente a partida desse mundo. Até porque, irmãos, muita gente pensa que a morte é o naufrágio. Mas, queridos, com Jesus a coisa é tão diferente, que nem a morte, que seria para muita gente o naufrágio daquela vida. Vamos imaginar alguém doente e que luta para ser curado e que trabalha para ser curado e não é curado, morre. E alguém vai dizer assim: está vendo? O pastor falou que com Jesus o barco não naufraga, ele até enfrenta a tempestade, mas não naufraga. Está lá, o cara naufragou. Naufragou não, querido. Se Jesus estava no barco dele, ele chegou do outro lado. A gente vai ter saudade, a gente vai continuar lutando aqui, mas ele que foi, ou ela que foi, alcançou a maior alegria de toda a sua existência. Ela chegou do outro lado, a promessa se cumpriu, a palavra foi fiel, a palavra chegou lá. Irmãos, nós chegaremos do outro lado. Essa palavra já foi declarada pelo próprio Cristo, que hoje se confirma em nossas vidas, irmãos, através do seu Espírito. Nós podemos acreditar, queridos, que os melhores dias da nossa vida ainda estão por chegar. Podemos acreditar que ainda viveremos muitas experiências, teremos muitas conquistas, veremos muitas coisas acontecerem aqui nesse mundo, aqui nessa terra e aqui nessa vida. Há uma palavra que diz que Ele estará conosco em todo o tempo, que Ele vai nos dar sabedoria, que Ele vai nos ajudar em todos os momentos. Até porque, irmãos, muitas vezes viver uma luta se configura numa das maiores bênçãos para a nossa vida. Entenda isso, querido. Você enfrenta uma luta hoje, você pode acreditar que de repente Deus está te dando uma experiência que você nunca teve na sua vida. Isso vai marcar a tua existência, vai marcar as pessoas que estão ao teu redor, porque nela Deus vai se manifestar, Deus vai se manifestar poderoso. É só preciso que você assuma o teu papel, entenda o teu lugar e saiba que isso não é um naufrágio da sua vida. Irmãos, eu quero terminar. Eu creio que a chave, passa mais um slide. A chave está no exercício da fé. Eu quero terminar com a expressão do Salmo 37:5. Entrega o teu barco, entrega o teu caminho. Vamos ler juntos? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Entrega o teu caminho. Talvez uma das maiores dificuldades que temos em relação a esse texto está exatamente em dois verbos: entregar e confiar. Sabe o que acontece muitas vezes, irmãos? O primeiro verbo passa fácil, mas o segundo verbo, ele não é vivido, praticado no dia a dia. Deus te traz aqui nessa noite para dizer: entrega o teu caminho e confia. Confia nele. Passa mais um. Entrega o teu caminho e enfrente as tempestades com coragem. A confiança que você vai ter em Deus vai te dar coragem para sair daqui hoje e chegar lá no trabalho, onde você tem um patrão que te persegue, ou sair daqui hoje e enfrentar a doença que tanto está te atormentando, sair daqui hoje, de repente, pensar no teu casamento que anda mal, e enfrentar essa tempestade. Entrega o teu caminho, confia nele, porque isso vai te fazer levantar daqui e amanhã, ou quem sabe hoje ainda, encarar essa tempestade com coragem.
Você não vai incomodar o mestre, vai dizer assim: Senhor, não te importas que aconteça? Não. Você vai ter coragem. O barco está quase virando, mas ele vai se manter em pé. Ele vai desvirar e vai manter o nível. E ele vai continuar. Coragem, irmãos. Coragem. Isso com certeza nos liberta. Nos liberta dos nossos medos e das nossas inseguranças. Se Jesus está no barco, queridos, podemos ter coragem. Segundo, mais uma. Entrega o teu caminho e assuma o teu papel com tranquilidade. Toma o leme do barco com tranquilidade. Um dos maiores problemas quando alguém está conduzindo um barco, um carro, é a insegurança, é o temor. O cara está intranquilo, está aflito, está ansioso, e aí ele não consegue dirigir bem. Mas hoje você sai daqui entendendo que no barco, na tua vida, está efetivamente, autenticamente, está a presença de Deus, através do Espírito. E aí, queridos, como eu sei que Ele está comigo, eu vou pegar a rédea do negócio e vou estar tranquilo, corajoso e tranquilo. Eu não posso saber muito o que eu tenho que fazer, mas Ele está comigo. E eu vou receber sabedoria, eu vou encontrar discernimento, eu vou buscar ajuda. Ele está comigo e eu posso me tranquilizar. Eu queria muito que você que enfrenta tempestades terríveis saia daqui hoje tranquilo. Leia comigo o texto, o próximo texto, passa o próximo aí, vamos ler juntos todos? Filipenses capítulo 4, verso 7, todos? Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É um desdobramento do Salmo 37:5. Entrega o teu caminho, queridos. Não ande ansioso. Gosto dessa expressão, e a paz de Deus, que ninguém consegue entender. Que alguém vai olhar para você e vai dizer: cara, não é possível você estar tão tranquilo diante de um problema tão sério. Não é possível você estar enfrentando essa doença com tanta serenidade, com tanta segurança. Não é, tem que ter alguma coisa, tem que ter alguém está fazendo a tua cabeça. Não é possível. É isso mesmo. Está fazendo só a cabeça, não, está fazendo tudo. O coração, a cabeça, tudo. É uma paz que ninguém entende. O que Jesus queria dizer para aqueles discípulos naquele barco é: sabe, o problema de vocês é que vocês não têm fé. Porque se vocês tivessem, a gente ia atravessar a tempestade, todo mundo sereninho ali, só no balanço. Porque nós íamos chegar do outro lado. E alguém ia falar lá do outro lado assim: rapaz, você está todo mundo calminho aqui, o que houve? Eu vi a tempestade lá no meio do mar, o que houve com vocês? É, cara, Jesus estava no barco. Ó, e detalhe, estava dormindo. Não era ele que estava dirigindo, não. Estava dormindo. Mas ele estava no meu barco. E aí eu não pude temer, não precisei temer. Para finalizar de verdade, irmãos, entrega o teu caminho e desfrute de promessas sempre cumpridas. As promessas sempre vão se cumprir. A palavra de Deus é muito séria. Ele leva muito a sério. A começar em relação ao céu. Ele vai te levar para o céu. Lá na turma conversávamos sobre as preocupações com o Apocalipse, né? Tem gente que fica preocupado com a marca da besta, o falso profeta. Eu particularmente não me preocupo com nada disso.
por um simples motivo: eu sou de Deus. Entreguei o meu coração para Jesus. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, eu estou com Ele. Ele vai me levar para o céu. Ele prometeu e Ele vai cumprir. Ele faz isso, gente, Ele é fiel. Entrega o teu caminho e desfrute de promessas que sempre vão se cumprir. Que Deus te abençoe. Que Deus te fortaleça. Que o Senhor te liberte. Vamos fechar os olhos? Enquanto a gente ora, a gente ouve um fundo musical. Porque, como eu falei aqui, queridos, é a hora de entregar, é hora de fazer a tua parte. A sua parte. A tempestade não é um naufrágio. Mas é preciso que você, já que enfrenta todos os problemas que tem enfrentado, é preciso que você entregue o teu caminho ao Senhor. Faça uma oração nesse momento. Pense no teu barco. Pense na tua vida. Nas lutas. Não preciso ficar dizendo aqui que eu sei que tem gente aqui que está enfrentando problemas. Porque eu também enfrento problemas. Todos nós enfrentamos problemas. Temos as nossas lutas. A diferença está em como você está lidando com elas. E nessa noite eu gostaria que você, se ainda não fez isso, eu te convido a tomar uma postura, tomar uma providência. Que providência, Senhor? Que providência, pastor? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Faça isso agora. Entrega a tua família, a tua profissão. Entregue o teu corpo doente, a tua luta com a enfermidade. Entrega a tua vida se você ainda não teve uma experiência de salvação. Olha, tudo que eu falei aqui só é possível com Jesus no barco. Quando Jesus está fora do barco, autenticamente ele naufraga. É por isso que Jesus faz toda a diferença na vida e no barco. Ele faz com que a vida não pereça e o barco não afunde,